Olá, meu nome é Renan. Eu vou apresentar para vocês o artigo Análise de aplicativos no Android utilizando traços de execução. Um pequeno roteiro dessa apresentação. Então eu vou começar pela introdução, falar de alguns fundamentos do Android. Vou dar uma revisada, vou revisar a parte do estado da arte, que são os artigos relacionados a este. Falar um pouco da nossa proposta, apresentar o experimento que nós realizamos, os resultados obtidos e vou concluir esse artigo com alguns problemas identificados e os nossos trabalhos futuros. Então, a introdução é o que o Android é o sistema operacional mais popular no Brasil e no mundo para dispositivos móveis. Ele é gratuito e open source, e assim como todos os outros sistemas operacionais e sistemas, ele possui brechas e aplicativos maliciosos. Para identificar esses aplicativos maliciosos, nós temos alguns tipos de análise, que elas podem ser basicamente divididas entre estática, dinâmica e híbrida, que no caso da híbrida é uma junção da estática e da dinâmica. E também nós identificamos nesse ponto algumas questões de aberto, como por exemplo, será que as chamadas de sistemas são realmente suficientes para identificar a maliciosidade de um dispositivo? E qual o melhor tipo de análise a ser utilizada? Então, neste artigo, nós pretendemos comparar os tipos de análise, tanto a estática quanto a dinâmica quanto a híbrida, e apresentar um modelo de classificação de aplicativos utilizando o aprendizado de máquina. Bom, dentro dos fundamentos, nós precisamos fundamentar o que é um aplicativo malicioso no Android. Então, em resumo, um aplicativo malicioso, tomando como exemplo aqui, a gente pode se dizer que um aplicativo malicioso pode ser um aplicativo que envie SMS premiado, ou até um aplicativo que realize chamadas telefônicas sem consentimento, que realize sequestro de dispositivo, entre outras ações maliciosas. E algumas categorias de malware são aquelas já conhecidas, né, entre todos os outros sistemas, que é o Trojan, Backdoor, Ransomware, Spyware, Adware, entre outros. Fundamentando o que são características, né? Então, para nós, características elas podem ser tanto estáticas quanto dinâmicas. As estáticas são obtidas de arquivos compilados e as dinâmicas são obtidas de logs de execução do aplicativo. O que são chamados de sistemas? No contexto de sistemas operacionais, chamados de sistemas são basicamente funções que são usadas, nesse caso, pelas aplicações para interagir com o sistema operacional. Só que as chamadas de sistemas elas não são executadas diretamente pela aplicação. Elas são feitas entre a máquina virtual em que a aplicação executa e o sistema operacional. Dentre as características estáticas que nós utilizamos estão as permissões, que no Android são uma forma de que os aplicativos têm de pedir permissão para acessar determinados recursos do dispositivo ou dados do usuário. E elas são classificadas basicamente entre normais, assinadas e perigosas, sendo que as normais não oferecem risco ao usuário, as assinadas são utilizadas apenas por aplicativos do sistema e as perigosas podem causar danos ao usuário ou ao dispositivo. Então, no estado da arte, de maneira resumida, as soluções elas utilizam API alto nível no Android, também podem utilizar padrões de grafos de chamada, né? Então, eles identificam padrões entre chamadas de sistemas ou chamadas de alto nível. Eles também podem utilizar contagem de chamadas de sistemas e a maioria deles utiliza aprendizado de máquina para realizar a classificação. Os resultados obtidos ficam acima dos 90%, mas algumas questões ainda ficam abertas, como por exemplo as bases desbalanceadas e as versões muito antigas do Android. Assim como nenhum artigo explica com certeza se as chamadas de sistema são suficientes para diferenciar de malware de goodware. Só um adendo aqui, goodware é o contrário de malware, tá? Bom, a nossa proposta é uma análise de aplicativos utilizando a contagem e parâmetros de chamada de sistemas, além de permissões utilizadas pelas aplicações e também a aprendizado de máquina para poder classificar as aplicações entre maliciosas e não maliciosas.
Também vamos utilizar a classificação híbrida, que é basicamente uma junção das características estáticas e das dinâmicas. Então aqui só mostrando o que são características estáticas, para nós são as permissões e tipos de permissões, e as dinâmicas são diretórios e arquivos acessados, quantidades de chamadas de sistemas executados pela aplicação e URLs e domínios maliciosos. A arquitetura da nossa solução, então nós calculamos uma hash da aplicação para poder diferenciar ela das outras, né? Fazemos uma extração das características estáticas e dinâmicas em paralelo, extraímos vetores de características, né? E fazemos a classificação desses vetores entre vetores de classe maliciosa ou vetor de classe benigna. O nosso experimento, nós escolhemos uma base de dados com 1.431 aplicações maliciosas e 1.431 não maliciosas, todas publicadas entre 2015 e 2019, e executamos cada aplicação durante 20 segundos em um ambiente emulado e formatado, né, que significa que a cada emulação nós formatávamos o dispositivo, para evitar que ficasse um vestígio entre uma aplicação e outra. A versão do Android utilizada foi a 7.0, e nós fizemos as análises somente estática, somente dinâmica e as duas em conjunto. Os resultados obtidos, a gente obteve que algumas chamadas de sistemas ocorreram tanto em malware quanto em goodware, só que algumas ocorreram mais em malware do que mais em goodware, e vice-versa. Enfim, e algumas chamadas de sistema também não ocorreram em malware, mas ocorreram em goodware, e outras ocorreram em goodware e não ocorreram em malware. Diretórios e arquivos, então nós obtivemos que alguns diretórios foram mais acessados por malware do que por goodware, e alguns diretórios foram acessados de maneira igual, né, ou similar entre os dois tipos de aplicações, tanto malware quanto goodware. Das URLs maliciosas, nós verificamos que elas ocorrem em ambas classes, né, e a maioria delas eram propagandas e AdSense. Quanto às permissões, a gente verificou de relevante que os malware utilizam permissões perigosas mais vezes do que os goodware. E, enfim, a classificação. A classificação nós utilizamos 3 algoritmos, o SVM, o KNN e o Decision Tree. Utilizando apenas as características estáticas, nós verificamos que a acurácia do SVM foi maior do que o KNN e o Decision Tree. Utilizando apenas as características dinâmicas, nós verificamos o mesmo padrão, o SVM ele foi melhor que o KNN e o Decision Tree, certo? E na questão quanto à junção das duas análises, nós tivemos também que o SVM ele foi melhor tanto que o KNN quanto o Decision Tree. E a conclusão que nós chegamos é que o SVM ele foi melhor do que os outros dois algoritmos, e a solução híbrida ela obteve 80% de acurácia contra 73% da análise estática e 70% da análise dinâmica. Alguns problemas conhecidos, né, que nós identificamos é que algumas atividades maliciosas elas ocorrem durante o boot e, portanto, elas não são identificadas pela nossa solução, né, porque a nossa solução ela começa a partir do início da aplicação, não do boot do dispositivo. Alguns rootkits eles não utilizam o chamado de sistema, né, que o rootkit é uma classe de malware. Alguns malware podem identificar que estão no ambiente emulado e não fazer nenhuma ação maliciosa. E alguns pontos da aplicação podem não ser explorados, que é um problema comum de soluções dinâmicas. Para trabalhos futuros, nós pretendemos melhorar nosso modelo de classificação e corrigir os problemas conhecidos. E é isso. Muito obrigado.